Olá, eu sou Nívia Cruz, de Brasília, Distrito Federal, e a minha mensagem de hoje é bastante atual. O que fazer nesse tempo de crise? Na crise, nós precisamos olhar para cima e saber que Deus é quem reina. Primeiro, nós precisamos saber que Deus está no trono. As nossas crises não apanham Deus de surpresa. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Por quê? Porque Deus reina. Os céus governam a terra. Deus dirige a história. E quem dirige o destino da humanidade não são os poderosos, mas o Todo-Poderoso. Esta é uma grande mensagem de Isaías. Essa é a grande mensagem do livro de Apocalipse. Deus está no trono, não importam as crises, não importa a fúria do dragão, o ódio do anticristo, a sedução dos falsos profetas, os encantos da grande meretriz. Deus reina, Ele está no comando e Ele vai colocar todos os seus inimigos simplesmente debaixo dos seus pés. Não se desespere, nem um fio de cabelo da sua cabeça pode cair sem que ele o permita. Por quê? Porque ele reina. Segundo, precisamos saber que Deus é santo, santo, santo. Quando a Bíblia diz santo, ela define. Quando diz santo, santo, ela enfatiza. Agora, quando ela diz santo, 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 ela coloca no grau superlativo. Deus é majestoso, Ele é glorioso. Ninguém jamais pode ver a Deus. Ele habita em luz inacessível. A maior necessidade da igreja hoje é ter uma percepção da majestade de Deus em seu meio. Precisamos ter um senso da glória de Deus. É impossível ter uma visão da glória de Deus sem se humilhar ao pó. Terceiro, precisamos saber que os seres mais exaltados adoram a Deus da maneira mais humilde. Os serafins cobrem o rosto e os pés num gesto de profunda reverência e voam para cobrir suas ordens. Das 6 asas, eles usam 4 para adorar e 2 para servir. Só os próprios serafins se prostram e nós poderemos nos manter altivos na sua presença? Quarto, precisamos saber que os seres mais exaltados proclamam quem Deus é e que Deus faz. E o que Deus faz? Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que luta por nós, que guerreia as nossas guerras, que se manifesta e que age poderosamente em favor do seu povo. Bom, mas na crise, precisamos também olhar para dentro e saber que precisamos da misericórdia de Deus. Primeiro, nós precisamos ter uma visão pessoal da nossa real condição aos olhos de Deus. Antes de Isaías contemplar a Deus, ele distribuiu uma série de ais. Ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos corrompidos moralmente, ai dos soberbos, ai dos farristas. Mas, agora, quando vê o Senhor, ele se volta para dentro de si e diz: ai de mim. Russell Shedd diz que o maior pecado da igreja hoje é a dureza de coração. É falta de quebrantamento, é ausência de choro pelo pecado. Segundo, precisamos ter uma visão de profunda angústia pelo nosso pecado. Este ai de Isaías é um ai de dor, de lamento, de angústia, de tristeza profunda. Ele não chora apenas as consequências do seu pecado, mas ele lamenta porque seus lábios são impuros. Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar
a malignidade do seu pecado. Quanto mais perto de Deus, mais se vê a hediondez do pecado. Terceiro, precisamos ter uma visão do pecado que nos rodeia. Isaías diz: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías se incomoda com o pecado do seu povo. Ele chora pelo pecado da nação. Ele geme de dores por causa da transgressão do seu povo. Ele não é um homem alienado espiritualmente. As feridas do seu povo estão doendo no seu coração. Quarto, precisamos ter uma visão da graça perdoadora de Deus. Não há perdão onde não há confissão. Hoje, pregamos a fé sem o arrependimento, a salvação sem a conversão. Deus é Deus de perdão. Você pode ser transformado hoje. Seu vocabulário pode mudar. Seu coração pode mudar. Uma fonte de vida pode brotar do seu interior. Você pode ter uma mente pura, um coração puro, um namoro puro, um casamento santo. A mulher samaritana recebeu uma nova vida. Zaqueu achou paz para o seu coração. A mulher pecadora foi perdoada. Bartimeu teve seus olhos abertos. O leproso foi purificado. O ladrão foi recebido no paraíso. Cristo pode agora mesmo libertar você também. Pode perdoar o seu pecado e fazer de você uma nova criatura. Bom, mas na crise também nós precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Primeiro, o envio de Deus nunca precede a restauração espiritual. Vida com Deus é mais importante do que a vida para Deus. Vida vem antes do trabalho. Consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías viu a Deus e foi perdoado, é que pôde ouvir o desafio de Deus para fazer sua obra. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Adoração vem antes de missão. Santificação vem antes de serviço. Segundo, o chamado é dirigido a todos aqueles que foram perdoados. O Deus que salva é o mesmo que chama para o serviço. Deus não nos salvou para a indolência, mas para o serviço. Somos todos membros do corpo, somos todos ramos da videira, somos todos ovelhas, somos todos ministros da reconciliação. Não feche os ouvidos, não endureça seu coração. O campo é o mundo. Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Deus salvou você apenas para levar você para o céu. Mas não apenas para levar você para o céu, mas para que você fosse um vaso de honra em suas mãos a levantar esse evangelho aos pecadores. A missionária que disse: eu não recebi um chamado, eu obedeci a uma ordem. Terceiro, a disposição de atender o chamado de fazer a obra de Deus. Isaías se coloca na mão de Deus. O fogo começou a arder em seu peito. A brasa havia queimado em seus lábios. Ele se levantou. Ele se dispôs. Ele atendeu. Isaías denunciou o pecado. Apontou com firmeza os desmandos do rei Acás. Atacou a exploração dos pobres. Denunciou a ganância insaciável dos ricos. Interferiu nos pactos internacionais com o Egito, em vez de confiar no Senhor. Denunciou a religião sem vida. Hoje temos muitos desafios na família, na escola, na empresa, no trabalho, na política. Deus está chamando você para ser uma bênção em sua nação. Precisamos sim estar na política. Nós cristãos somos sal da terra e luz do mundo. Mesmo que não tenhamos cargos eletivos, nós precisamos estar acompanhando o que é que os nossos políticos estão fazendo com a nossa nação e com o nosso dinheiro. Deus está chamando você para se levantar e pôr a mão no arado. O clamor dos céus cruza os séculos.
e cai nos nossos ouvidos. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é do reverendo Hernandes Dias Lopes. Amém?